Olá, pessoal! Na aula de hoje faremos um resumo do núcleo celular. O núcleo é uma estrutura importante encontrada nas células eucarióticas e ausente nas células procarióticas. É a região da célula onde se encontra o material genético dos organismos eucariontes, tanto os unicelulares como os pluricelulares. Ele é considerado uma organela celular membranosa, ou seja, possui um envoltório similar à membrana plasmática. Apresenta formato geralmente arredondado ou alongado e possui cerca de 5 micrômetros de diâmetro. Normalmente, o núcleo encontra-se em uma posição centralizada na célula, mas pode assumir uma posição mais periférica, como ocorre nas células adiposas. As células podem ser classificadas quanto à quantidade de núcleos que apresentam. As células mononucleadas são aquelas que apresentam apenas um núcleo. Podemos citar como exemplo células do tecido epitelial. As binucleadas apresentam 2 núcleos. Temos como exemplo as células hepáticas e as células cartilaginosas. As células multinucleadas são aquelas que apresentam vários núcleos, como, por exemplo, células musculares estriadas do coração humano. Já as células anucleadas são aquelas que perderam um núcleo durante a diferenciação, como, por exemplo, as hemácias de muitos mamíferos. O núcleo é como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. Ele apresenta as seguintes funções: controlar as atividades celulares, estabelecer quais e quando as proteínas serão produzidas, armazenar a informação genética, uma vez que é no núcleo que está presente a maior parte do DNA, duplicação do DNA, síntese e processamento de RNA mensageiro, transportador e ribossomal, e hereditariedade. Componentes do núcleo celular. O núcleo celular é envolvido por uma dupla camada denominada envoltório nuclear ou carioteca. A carioteca é a membrana que envolve o núcleo, ou seja, é o seu envelope. Ela possui natureza química, semelhante às demais membranas da célula, possuindo uma dupla camada fosfolipídica. A parte mais externa está ligada ao retículo endoplasmático, que geralmente possui ribossomos aderidos. Já na porção de dentro da membrana interna, há uma rede de proteínas que auxiliam na sustentação da carioteca. Elas participam da divisão celular e contribuem para a fragmentação e reconstituição do núcleo. Os poros existentes na carioteca são importantes no controle da entrada e saída de substâncias, garantindo a comunicação entre o interior do núcleo e o citoplasma celular. No interior do núcleo existe o chamado nucleoplasma, uma espécie de gel de proteínas que possui propriedades semelhantes às do citoplasma. É no nucleoplasma que é encontrada a cromatina, definida como DNA associado a proteínas histonas. Há 2 tipos de cromatina, a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina é muito compactada e, portanto, não realiza a transcrição dos genes. A eucromatina, por sua vez, apresenta DNA não condensado, o que permite a transcrição, podendo ser considerada, portanto, a forma ativa da cromatina. No processo de divisão celular, essa cromatina condensa-se e forma o que chamamos de cromossomos. Quando não está em divisão, a cromatina aparenta uma massa difusa, não sendo possível diferenciar os cromossomos. É importante considerar que cada espécie apresenta um número próprio de cromossomos. A espécie humana, por exemplo, apresenta em suas células somáticas 46 cromossomos, enquanto a mosca das frutas apresenta 8. Dentro do núcleo, quando a célula não está em divisão, é possível observar uma estrutura esférica chamada nucleolo.
Nele se observa uma grande quantidade de RNA e proteínas, bem como algumas alças de DNA que saem dos cromossomos e são conhecidas como regiões organizadoras do nucleolo. Nessa estrutura, ocorre a formação das subunidades ribossômicas, que após formadas saem do núcleo pelos poros e seguem para o citoplasma, onde serão responsáveis por formar um ribossomo. Durante a divisão celular, o envelope nuclear da célula desaparece e os cromossomos se espalham no citoplasma. Ao final da divisão, o envelope nuclear e o nucleolo voltam a se formar. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, deixe um like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.